Boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo e nessa noite nós queremos falar um pouco sobre a nossa vontade. E uma coisa que eu quero também comentar com vocês é que esses vídeos que nós estamos fazendo, na verdade são voltados a buscarmos um crescimento como pessoa, buscarmos entender muitas coisas que às vezes são distorcidas quando chegam até nós. E a base desses vídeos é, primeiramente, nós conhecermos a Deus, nós conhecermos segundo a nós mesmos e conhecermos sobre a vida como um todo. Isso é a busca que nós estamos fazendo para tentarmos entender mais em relação à vida, aquilo que nós enfrentamos a cada dia. E basicamente nós conhecemos sobre a pessoa de Deus de uma forma mais profunda e sendo assim conhecer a nós mesmos também. Creio que todos já notaram que eu não estou aqui para falar de religião, porque religião, na verdade, eu acredito que ela separa as pessoas. Então, o nosso objetivo não é falar sobre religião, mas é falar sobre uma vida com Deus, de conhecermos realmente a Deus e conhecermos a nós mesmos e facilitarmos a nossa vida. E hoje a frase que nós temos para meditar diz o seguinte, que diz assim, ó: é difícil ouvir a voz de Deus quando você já decidiu o que quer que Ele te diga. Então, o que nós temos vendo aqui? Que é difícil nós ouvirmos a voz de Deus, quando nós já decidimos o que vamos fazer. Então, o que acontece basicamente com nós? Nós fazemos os nossos projetos, nós fazemos os nossos planos, e na maioria das vezes nós não consultamos a Deus. E simplesmente nós queremos a aprovação de Deus. Então existe uma grande diferença entre eu chegar na presença de Deus e buscar saber qual é a vontade dele para a minha vida e eu ir em sua presença pedindo somente que ele aprove os meus projetos e aprove os meus planos. Muitas das vezes não é aquilo que Deus quer para a minha vida. Então o que acontece? Da maioria das vezes nós acabamos errando, porque dentro da nossa caminhada, eu não sei vocês, mas eu creio que se colocarmos na balança, temos mais erros do que acerto, e muitas vezes nós nos arrependemos, e muitas vezes também cobramos isso de Deus. Tipo, Deus, por que não deu certo? Por que meus projetos não deram certo? Mas será que eu perguntei para Deus? Será que realmente eu busquei saber o que era melhor para a minha vida? Então essa é a grande diferença. Na maioria das vezes nós não queremos saber qual é a vontade de Deus para nós. Nós queremos que Deus o abençoe, os nossos projetos, nossos planos, e Ele concorde com nossos planos. Mas Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas. E Ele sempre tem o melhor para nós. Então por que nós temos essa dificuldade de buscarmos saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas? Primeiro porque a nossa vontade, na maioria das vezes, não é a vontade de Deus. E ela entra em choque com a vontade de Deus, ou a vontade de Deus entra em choque com a nossa própria vontade. Então é essa a luta que nós travamos. Segundo, porque não conhecemos realmente a Deus. Porque você sabe que quando nós buscamos ou entregamos alguma coisa a uma pessoa, nós só entregamos algo a alguém, confiamos algo que é nosso, alguém em quem nós confiamos. E muitas vezes confiança está dentro de um conhecimento. Você não pode confiar numa pessoa que você não conhece.
Então, a mesma coisa acontece em relação a Deus. Nós, por não conhecermos realmente, nós desconfiamos muitas vezes dos seus projetos para a nossa vida. E porque não buscamos uma comunhão maior com Deus, uma convivência maior com Deus, nós desconfiamos dos seus projetos para nossas vidas. Então é isso que faz toda a diferença. Porque, na verdade, ele nos deu o livre-arbítrio. Só que, como eu falei antes, Deus é Deus. E quem somos nós para queremos debater com aquilo que Deus sabe, com aquilo que Ele é? Lógico que Ele sempre vai saber o que é melhor para mim, mas Ele não me obriga a seguir os seus projetos, por causa da minha livre escolha. Então, por isso que eu tenho a maior dificuldade de conseguir entender quais são os projetos, quais são os planos de Deus para a minha vida. Como está falando nessa frase, é difícil ouvir a voz de Deus quando você já decidiu o que quer que Ele diga. Então é a mesma coisa que eu chegasse assim, Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Mas eu já determinei o que vou fazer. Então Deus não vai me dizer nada. Porque ele vai olhar para mim e vai dizer, mas por que eu vou te falar alguma coisa se tu já escolheu o que vai fazer? Então, essa é a grande dificuldade, a grande luta que nós travamos, de sabermos realmente qual é a vontade de Deus. E realmente é difícil, porque nós vivemos em um mundo totalmente corrido, de tanta correria. Quantas vezes nós paramos para tomar uma decisão, principalmente quando são decisões importantes, como é difícil tomar uma decisão importante. E será que nós paramos para pensar? Será que nós buscamos em Deus realmente para sabermos o que devemos fazer? Na maioria das vezes, não. E depois, como eu falei antes, ainda queremos muitas vezes culpar a Deus pelos nossos erros. É como se Deus olhasse, mas tu nem me perguntou. Entende? Então, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Agora, que bom se nós tivéssemos essa sensibilidade de chegarmos até diante de Deus e pedir que Ele nos desse a orientação daquilo que nós deveríamos fazer. Com certeza, os nossos acertos seriam muito maior do que os nossos erros. Então essa é a grande diferença que nós travamos. E é uma guerra realmente, porque nós fazemos os nossos projetos, os nossos planos, e nós nos apegamos a eles. E não queremos renunciar. Mesmo que muitas vezes não seja o melhor para nós, mas nós pensamos que é o melhor. E principalmente decidimos e não consultamos a Deus. Então é a mesma coisa que nós queremos que tudo dê certo, mas não paramos para projetar, não paramos para buscar principalmente uma orientação de Deus em relação àquilo que nós vamos estar fazendo. E creia, é realmente difícil, porque como eu falei antes, nós temos os nossos próprios projetos, nós temos os nossos próprios alvos que queremos alcançar. E muitas vezes nem pensamos em perguntar para Deus o que seria o certo. Então, essa é a grande dificuldade que cada um de nós enfrentamos. E eu digo e repito, é bem mais difícil que parece. Você renunciar aos teus próprios projetos, os teus próprios planos e buscar saber qual é os projetos e os planos de Deus para a tua vida. Não é nada fácil fazer isso, mas eu tenho certeza que a partir do momento que você consegue fazer isso e você realmente escuta a Deus e busca saber, com certeza os nossos acertos serão muito maior do que os nossos erros. E a palavra que eu quero deixar para vocês nessa noite é uma palavra bem conhecida, que Jesus deixou, que é a oração do Pai Nosso. Mas eu quero ler só o início, para nós meditarmos em relação a esta palavra do que está se referindo à mesma palavra que estamos falando, que diz assim, Mateus 6, do 9 até o 10, que diz assim, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome,
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então eu quero me pegar na segunda parte, no 10, que diz, né? Seja feita a tua vontade. Então Jesus ele está orando e mesmo sabendo diante de tudo que ele tinha que passar, ele estava renunciando à sua própria vontade, mas dizendo que seja feita a tua vontade. Então é essa oração que muitas vezes nós fazemos e não temos noção do que quer dizer isso. Quando você diz seja feita a tua vontade, eu estou renunciando à minha vontade. Na sequência, tanto na terra como no céu. Se nós pararmos um pouquinho hoje e pensarmos, será que a vontade de Deus que está acontecendo no céu está acontecendo na terra hoje? Eu creio que não. Eu acredito que não, porque no céu não existe guerra, no céu não existe fome, no céu não existe morte, não existe nada daquilo que nós estamos vivendo aqui hoje. Mas e de quem é a culpa? Quem são os culpados por tudo que nós temos vivendo? Muitas vezes eu vejo até pessoas comentar: por que Deus deixa acontecer tal coisas, tragédias e guerras? Mas é Deus o culpado? Ou são as nossas más escolhas que nós fazemos? São os nossos maus projetos que têm feito que nós vivemos no mundo que nós vivemos hoje? Então, na verdade, não foi esse mundo que Deus projetou para nós. Deus fez um mundo maravilhoso. Tanto é que na criação, se você acredita como eu na criação de Adão e Eva, só para nós pensarmos um pouquinho, Adão e Eva eles foram criados perfeitos. E na perfeição deles, o QI de Adão e Eva era 100%. Então dá para você imaginar isso, e depois da queda que Adão e Eva pecaram, o QI deles caiu, o QI do ser humano caiu. E hoje dizem que os grandes gênios, os grandes inteligentes, eles pensam 10%. E nós pensamos 3, 2%. Então você tem ideia do tamanho da queda que aconteceu? Então, por isso que nós podemos ver o mundo que nós temos vivendo hoje, com tanta desgraça, com tanta tragédia, com tanta miséria, com tanto ódio, com tanta coisa ruim. Mas quem é o culpado? Será que somos nós ou é Deus que fez tudo errado? Então, são coisas que nós temos que pensar. Pensar realmente, porque são as minhas escolhas que vão fazer com que eu tenha acertos ou erro. E a partir do momento que eu decido a me submeter à vontade de Deus, sabendo que Ele tem o melhor para mim, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não veja, mas confiar em Deus e sabendo que Ele tem o melhor para mim, com certeza os meus acertos vão ser muito maior do que os meus erros. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, curta e se inscreva no canal. Uma boa noite a todos vocês.